Oração e obstáculos. Às vezes parece que, assim que você se prepara para orar, algo interfere. Um telefonema, o latido do cachorro, até mesmo uma simples distração, como uma mosca na janela ou alguém batendo a porta. E quando finalmente tenta focar novamente, os pensamentos sobre tarefas e preocupações invadem a sua mente. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E com grande alegria convido vocês a esta reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você se vê distraído durante suas orações? Saiba que não está sozinho. Eu também enfrento essa batalha. Qualquer um que se esforce para orar enfrentará esses desafios. E isso nos coloca em boa companhia. Pense nos discípulos e nas palavras de Jesus para Pedro, naquela noite no jardim de Getsemane, quando ele voltou e os encontrou adormecidos. Não conseguiram vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para não cederem à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículos de 37 a 38. Conhecemos essa fraqueza, mas as palavras de Jesus indicam que ela não nos impede de orar. É possível superar isso. Sim, a oração pode se tornar uma luta. Nosso adversário, o diabo, sabe que, se nos impedir de orar, poderá nos derrotar em muitos aspectos. Estaremos vivendo por nossas próprias forças, desconectados de nosso Pai Celestial, a fonte de toda vida e poder. Mas se analisarmos esses obstáculos na oração, com a ajuda de Deus, podemos encontrar um caminho para superá-los. Por isso, vamos explorar 5 desafios comuns em nossas orações e como enfrentá-los. Todos nós sabemos que Satanás fará de tudo para tentar nos impedir de orar. Quantos de vocês percebem que, quando estão tentando ter seu momento de oração, pensam em tudo no mundo, todas as coisas que você esqueceu? Se você precisar se lembrar de algo, apenas tente orar, porque naquele momento você vai se lembrar de tudo que precisa resolver. Satanás também adora nos perturbar. E ele adora nos perturbar mesmo. Principalmente quando estamos tentando passar um tempo com Deus. Acabamos fazendo nada além de nos preocupar e reclamar, em vez de realmente orar orações que são produtivas para o reino de Deus. Então, tudo bem para vocês se fizermos essas lições aqui sobre oração e nos animar nessa área novamente e nos entusiasmarmos com isso? O primeiro desafio: a agenda lotada. Você conhece essa situação. Começamos o dia com a intenção de passar tempo com Deus em oração e na sua palavra. Mas pequenas tarefas surgem no caminho. Uma
após a outra, até que terminamos o dia estressados, exaustos, com a alma desidratada por falta de água viva. É assim que todos os desejos e esperanças do dia invadem sua mente como animais selvagens. Sua primeira tarefa diária é afastá-los, dar ouvidos àquela outra voz, considerar aquele outro ponto de vista e permitir que aquela outra vida mais ampla, forte e calma flua. E assim os dias passam, nos distanciando de todo o tumulto e aflição que nos atingem como um vendaval. Precisamos fazer isso desesperadamente. Começar cada dia com Deus, louvando e nos humilhando diante dele, abrindo-nos para a sua orientação e amor. É uma escolha consciente. Talvez não possamos ter um momento devocional logo de manhã devido às demandas da vida, mas é crucial começar cada dia conscientemente comprometidos com Deus, permitindo que essa vida mais ampla, forte e calma flua. Faça de seus primeiros pensamentos um encontro com Deus, não importa o que esteja fazendo. Entregue-se a Ele, peça sua orientação e presença, corra para Ele em primeiro lugar e reserve um tempo, mesmo que seja apenas 10 minutos, para dedicar a Ele diariamente. Muitas coisas dependem disso, é essencial. Como estamos sempre ocupados, surgem distrações que parecem surgir durante a oração, como preocupações persistentes. A melhor maneira de lidar com essas preocupações é transformá-las em oração imediata. Eu costumo manter meu planejador por perto, enquanto oro, porque frequentemente me vêm à mente tarefas ou listas a fazer. Anoto tudo para liberar minha mente e focar no que é importante. Nem todas as distrações vêm do inimigo. Às vezes são oportunidades divinas. Se uma criança está demandando atenção, que ótimo momento para pegá-la no colo e orar por ela, pedindo a Deus a sua bênção. Segundo desafio, sentir-se inadequado em nossa luta diária contra os elementos do mundo, da carne e do diabo. Quando cometemos erros ou pecamos, o inimigo tenta nos fazer sentir indignos diante de Deus. Quando tentamos orar, surge o pensamento inquietante: será que Ele realmente ouvirá você? Será que Deus responderá às suas preces depois do que você fez? Depois de tudo que deu errado? São pensamentos perturbadores. Eu costumo dizer que quando o diabo batia a porta do meu coração, eu deixava Jesus atender. E Jesus dizia: Paulo Cardoso já morou aqui, mas agora sou eu quem habita esta casa. Diante de Jesus, o diabo sai imediatamente. Se recebemos Jesus, nos arrependemos e nos afastamos dos nossos erros, podemos confiar que Ele nos aceitará como seus filhos. Sua palavra promete: mas a todos os que receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Nossos pecados são graves, razão pela qual Jesus foi à cruz. Mas a palavra nos lembra: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Podemos nos aproximar dele sabendo que somos amados. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos afirma: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. No entanto, existe um terceiro desafio. Quando se trata do pecado e da oração, quando o pecado se torna um ídolo em nosso coração, o pecado que abraçamos e nos recusamos a abandonar pode afetar nossas orações e a forma como Deus responde a elas. O Salmo 66, versículo 18, nos adverte: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Precisamos nos perguntar: quais pecados estou acalentando? Existem áreas em nossas vidas onde dizemos: não, Senhor, não estou disposto a abrir mão disso. Estamos colocando o mundo à frente da palavra de Deus? As Escrituras afirmam que abrigar o pecado no coração é um impedimento para que Deus responda às nossas orações. Isaías advertiu: as suas maldades o separam do seu Deus, os seus pecados escondem dele o rosto, e por isso ele não os ouvirá. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Jesus também disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João capítulo 15, versículo 7. Há claramente uma conexão entre nossa obediência e a eficácia de nossas orações. O pecado entristece o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Porque ao abraçar o pecado em nosso coração, estamos essencialmente dizendo: Senhor, eu prefiro isso a Ti. O remédio é confessar e pedir a ajuda de Deus para superar o pecado. Ao pedirmos a Jesus que nos encha de um amor renovado por Ele, esse amor nos guardará do pecado, pois não desejamos entristecer o Senhor. Isso trará uma nova vitalidade às nossas orações. O quarto desafio: o desânimo em relação às orações anteriores. Muitas vezes oramos por algo e parece que nada muda. Pode ser algo significativo, como a saúde de um ente querido, um relacionamento ou um filho rebelde. Nessas situações, é fácil desanimar e questionar o valor da oração, especialmente quando parece que nossas petições não têm impacto. Se já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Mesmo o profeta Elias enfrentou o desânimo. Apesar de testemunhar grandes feitos de Deus, pouco depois de uma grande vitória, ele se viu com medo e pediu a Deus: já chega, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis,
capítulo 19, versículo 4. Foi uma oração honesta, mas Deus o ajudou. O que Elias fez aqui nos mostra como lidar com nossos desânimos e decepções. Não importa quais sejam, leve-os a Deus, entregue-os diretamente a Ele. O Salmo 55, versículo 22, nos assegura: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Como pai de um filho que se afastou, posso dizer que já fiz isso várias vezes, e Deus tem mostrado sua fidelidade. Pode levar tempo, mas ao confiarmos e nos comprometermos com Ele, Deus nos encontra mesmo nos lugares mais difíceis. E aqui chegamos ao quinto desafio da oração: a falta de fé. Tiago nos instrui a pedir sabedoria a Deus com fé, sem hesitar, pois quem duvida é como uma onda do mar levada pelo vento. Ele não deve esperar receber nada do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus frequentemente destacou a importância da fé nas nossas orações e até repreendeu os discípulos por terem pouca fé. Em Mateus capítulo 13, versículo 58, nos conta que quando Jesus visitou sua cidade natal, não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Eu não quero morar neste lugar, e você? Não quero que minha vida seja assim, mas às vezes tem sido. Vivemos em uma época cética e facilmente podemos ser influenciados por essa mentalidade. Quando uma oração é respondida, podemos ser tentados a pensar: foi apenas coincidência. Mas eu sempre digo nos meus vídeos: não existe coincidência, não existe sorte. E sim, é Deus atuando na sua vida. E então, talvez, não oremos da próxima vez, porque achamos que conseguimos tudo o que precisávamos. Mas não é assim que devemos nos proceder. Devemos orar, rezar todos os dias, e a qualquer momento do dia, tanto por agradecer, como pedir pelos amigos, pelos conhecidos, pelos nossos familiares. Nunca podemos cansar de pedir a Deus por tantas coisas. Mas Deus deseja que vivamos de maneira diferente. Ele quer que tenhamos expectativas, uma visão encantada da vida. Ele quer que questionemos: por que não? Devemos pensar de forma criativa sobre seu amor e poder, agradecendo pelas menores bênçãos. Em certo momento, os discípulos foram até Jesus e disseram: aumenta a nossa fé. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Que grande oração para fazer! Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Lucas capítulo 17, versículo 6. Apenas uma pequena quantidade de fé, quando colocada nas mãos de Deus, poderá realizar coisas incríveis. E é por isso que precisamos pedir por isso.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão. Que o nosso bom Deus amado e misericordioso abençoe a todos vocês e espero poder contá-los para os próximos vídeos. Amém.